Bem-vindos novamente ao canal do Levir, espero que estejam gostando. Vamos lá mergulhar na continuação dessa história marcante que é Tempo para Ricardo. Denis segue pelo mesmo caminho, agora já familiar. Ricardo, agarrado à sua cintura, por vezes puxa o ar, sentindo a essência suave da colônia de Denis misturar-se ao vento. Ao chegarem, Denis reduz a velocidade para um pouco antes da sombra das árvores mais altas. Rick, parei aqui porque quero te mostrar algo. Me mostrar o quê? Pergunta Ricardo, curioso. Acho que já conheço tudo por aqui. Calma. Não é nada ruim. Fecha os olhos. Você confia em mim? Confio. Ando de moto com você. Acho que não faria isso com mais ninguém. Então deixa que eu te conduza. Denis se aproxima por trás e cobre delicadamente os olhos de Ricardo com as mãos. O simples gesto faz o coração de Ricardo acelerar, a respiração perder o ritmo. Ele sente a mudança da luz, a sombra das árvores envolvendo os dois. Alguns passos depois, Denis para. À frente deles, a roseira se revela diferente de tudo que Ricardo já havia visto. Carregada de flores incomuns, com cores que se misturavam como se conversassem entre si, o tronco parecia inclinar-se na direção do lago, como se também quisesse observá-lo. O perfume era intenso, quase impossível de explicar. Agora pode abrir os olhos. Ricardo demora alguns segundos para reagir. O cenário o envolve por completo. Aproxima-se do tronco e então percebe as palavras gravadas ali, simples e eternas. Nesse lugar, nesse dia, nessa árvore, nesse lago, torna-se cantinho particular de... Abaixo, um grande coração aguardava 2 nomes. Agora, só falta a gente assinar, diz Denis, sorrindo. Quando você fez isso? Ricardo pergunta, emocionado. Da outra vez não tinha nada aqui. Vim cedo hoje. Queria que fosse surpresa. Você é louco, Ricardo ri, com os olhos marejados. Mas é a coisa mais linda que já fizeram por mim. Os dois gravam seus nomes dentro do coração. Denis segura a mão de Ricardo por um instante a mais do que o necessário. Esse sempre vai ser o nosso lugar. Não importa o que aconteça. Aqui, sempre vai existir nós. As lágrimas descem silenciosas pelo rosto de Ricardo, mas seu sorriso permanece. Eu estou feliz, diz ele, enfim. Muito feliz. Então vem, responde Denis. Vamos até o lago. Antes que Denis se afaste, Ricardo segura pelo braço. Me ensina, diz em voz baixa. Me ensina a cuidar, a retribuir, a não esquecer. Denis o envolve num abraço firme e protetor. Nada precisa ser apressado, Rick. O que for para acontecer, acontece porque você quer. Ricardo ergue o rosto e o beija. Um beijo longo, tranquilo, cheio de promessa. Denis o acolhe, como quem guarda algo precioso. No lago, a água os envolve com a mesma temperatura agradável. Ali, entre risos contidos, olhares demorados e silêncios cheios de sentido, o mundo parece se reduzir àquele instante. À roseira, ao lago, as pétalas que o vento carrega até a superfície da água, como se a própria natureza quisesse participar. Depois, deitam-se sobre as roupas estendidas, cercados pelo perfume das flores. O sol ainda os aquece. Os beijos se tornam mais calmos, mais profundos, carregados de uma intimidade nova, aquela que não precisa de palavras. Ali, entre carinhos, respirações próximas e a certeza silenciosa de pertencimento, Ricardo entende que algo dentro dele mudou para sempre. Não era apenas o toque, nem o momento, mas a segurança de estar exatamente onde deveria estar. Mais tarde, de mãos dadas, voltam ao lago, como se quisessem guardar aquele instante também na memória da água. Ao retornarem, Denis se deita e puxa Ricardo para junto de si. Ricardo repousa a cabeça em seu peito, ouvindo o coração que agora reconhece como abrigo. Uma pétala cai suavemente sobre eles. Os dois riem. Denis a coloca atrás da orelha de Ricardo e beija seus cabelos. Acho que agora sei qual é o meu lugar no mundo, diz Ricardo, em voz baixa. Denis não responde. Apenas o aperta contra si.
E assim, embalados pelo cheiro das rosas, pelo som da natureza e pela paz de um amor recém-descoberto, adormecem. Como se o céu fosse teto, a liberdade fosse fé, e aquele pequeno canto do mundo, enfim, fosse lar. O tempo segue seu curso, mas para eles nenhuma fração de segundo parece passível de desperdício. Ao despertar, Dennis permanece em silêncio, observando Ricardo ainda entregue ao sono. Aquela visão se torna, para ele, a mais plena que seus olhos já contemplaram em 19 anos. Por ter vivido um pouco mais, compreende ali, com uma clareza quase dolorosa, a dimensão do que é amar alguém por inteiro. Com delicadeza, Dennis afaga os cabelos de Ricardo e inspira fundo. O perfume que sente já não pertence a um só, mistura-se ao aroma das flores, ao lago, ao próprio instante. Durante o sono, pétalas caíram sobre eles em abundância, formando uma espécie de leito natural, como se a natureza tivesse se inclinado para protegê-los, tal qual um cobertor lançado por mãos cuidadosas. Ricardo desperta devagar, ainda envolto por um sonho suave. Ao abrir os olhos, encontra Dennis observando-o com ternura. Sorrisos se encontram, e um beijo tranquilo sela o despertar. Já quer ir embora? Pergunta Ricardo, com a voz ainda macia. Se não existissem obrigações, família, o mundo lá fora, Dennis suspira, eu não sairia nunca mais daqui. O que me conforta, responde Ricardo, é saber que agora tenho você. E temos esse lugar. Nossa casa. Foi a natureza quem nos deu. Dennis olha ao redor e sorri. Você reparou como as flores dessa roseira são diferentes? Sim, tem uma beleza intensa, quase misteriosa. Como nós, Dennis diz, em tom baixo. Como o nosso amor. Ricardo se levanta e observa tudo ao redor com novos olhos. A quantidade de flores o encanta. Ele percebe, então, que sempre houve beleza ali, apenas não tinha notado antes porque ainda não sabia reconhecer o amor quando ele se apresentava em abundância. Acho que me deu fome, comenta, sorrindo. Ficamos aqui mais tempo do que imaginei. Com certeza, Dennis responde. Já passou muito do almoço. Antes de partirem, Ricardo se aproxima da roseira e abraça em silêncio, como quem agradece. Dennis faz o mesmo. Um beijo sela a despedida daquele lugar. Ricardo guarda a rosa com cuidado, como um pequeno tesouro. Na viagem de volta, Dennis conduz a moto com tranquilidade. Ricardo abraça com mais força, sentindo como se seus corpos já soubessem um do outro, mesmo em silêncio. Ao chegarem a casa, Emília os recebe com um sorriso de sempre. Que perfume maravilhoso, comenta ela, abraçando o filho. Dennis sorri. Quando Ricardo passa, deixa no ar a mesma essência suave. Emília não pergunta nada, apenas sente, quase fechando os olhos. No quarto, Dennis abre a porta e espera Ricardo entrar. Fecha-a em seguida. Aproxima-se, segura seu rosto com cuidado e o beija devagar. Você é o ser mais lindo que existe. Talvez eu seja o segundo, Ricardo responde, sorrindo. O primeiro sempre será você. Rick, você sempre será meu número 1. Eles se sentam na cama. Dennis coloca uma fita para tocar. A música preenche o ambiente como um sussurro de promessas. Para Ricardo, aquelas palavras soam como um pedido silencioso de amor, uma escolha feita sem necessidade de ser dita em voz alta. O momento é interrompido por uma batida na porta. Osvaldo aparece, sorridente, cumprimenta os dois com naturalidade e comenta, brincando, sobre o perfume agradável que parece acompanhá-los. Após trocarem olhares cúmplices, Dennis sugere: vamos tomar um banho rápido antes de descer? Ricardo hesita, mas sorri. Se você diz que está tudo bem. No banheiro, o vapor envolve o ambiente. O banho se transforma apenas em proximidade, risos contidos e gestos cuidadosos. Não há pressa, nem excessos, apenas o conforto de dividir o mesmo espaço, a mesma água, o mesmo silêncio carregado de significado. Depois, já secos, Dennis observa Ricardo com admiração. Não estou te olhando, diz, sorrindo. Estou te admirando.
Sou o homem mais sortudo do mundo. Ricardo abaixa o olhar, tímido. Engraçado, eu achei que você nem tivesse me notado da primeira vez. Engano seu, Dennis responde. Eu te vi desde o início. As lembranças surgem em risos leves, confissões simples e olhares demorados. O amor se reafirma em cada detalhe lembrado. Vestem-se e descem. A conversa à mesa flui naturalmente. O tempo passa. Quando Ricardo decide ir embora, recebe abraços sinceros, acolhedores. O carinho dos pais de Dennis o surpreende e o conforta. No caminho até sua casa, caminham lado a lado. Ao chegarem, Berta os recebe com afeto. Aproveitaram o passeio? Muito, responde Ricardo, com um brilho nos olhos, olhando para Dennis. Antes de se despedirem, Dennis fala em tom baixo. Vai descansar. Amanhã conversamos mais. Ricardo observa Dennis se afastar, sentindo no peito uma certeza serena, algo essencial havia mudado. Não era apenas encanto, nem apenas desejo. Era pertencimento. Berta pega a sacola com naturalidade. Sei, meu garoto. Não se preocupe, vou colocar para lavar. E enquanto ela se afasta cantarolando, Ricardo toca a rosa guardada no bolso, como quem guarda um segredo vivo, delicado, quente e verdadeiro. Dennis aproveita a saída de Berta. Olha discretamente para os lados, e certificando-se de que a casa está vazia, inclina-se até Ricardo e lhe dá um beijo rápido, quase tímido. Estou indo. Qualquer coisa, é só me chamar. Estarei sempre te esperando. Tudo bem, se precisar de mim, estarei aqui. Responde Ricardo, com a voz baixa. Dennis se afasta aos poucos. Ricardo permanece ali, acompanhando com o olhar, perdido em pensamentos. Ainda tentava compreender o quanto sua vida havia se ampliado desde que aquele garoto surgira em seu caminho. Os 2 dias seguintes foram tão belos e intensos quanto aquele. No terceiro, chegava o dia combinado por Giovanni para o retorno dos dois. Por volta das 8h30, Dennis chega à casa de Ricardo. Bate palmas e logo Berta aparece à porta. Bom dia, meu rapaz. Bom dia, dona Berta. O Ricardo já acordou? Já sim, e está vindo. Ricardo surge em seguida, trazendo consigo o sorriso tímido de sempre. Oi, Rick. Vamos? Hoje temos pouco tempo. Oi, Dennis. Vamos sim. Tchau, tia. Até mais tarde. Vão com Deus, meus lindos. Aproveitem. Assim que os dois saem, Isabel aparece na cozinha. Berta, cadê o Ricardo? Já fui ao quarto dele e quase não o vejo mais em casa. Dona Isabel, ele saiu para a escola entregar alguns trabalhos. Disse que depois iria tomar um sorvete. Esse menino quase não para mais aqui. Ele esteve em casa todos esses dias. A senhora é que sai cedo e chega tarde. Berta conhecia bem o tom de Isabel quando se tratava de Ricardo. Respondeu com firmeza suficiente para encerrar o assunto, evitando que qualquer comentário chegasse a Giovanni ou Renato. Enquanto isso, Dennis e Ricardo chegam ao lugar que era só deles. Sem perder tempo, entram na água. Entre risos, abraços e carinhos silenciosos, dividem aquele instante como se o mundo pudesse esperar. Dennis sai primeiro, apanha a calça e retira uma pequena caixa. Observa Ricardo, ainda brincando na água. Rick, vem aqui um instante. Já vou. Ricardo corre até ele, ainda molhado. Que visão, Dennis sorri. Sou mesmo sortudo. Para, bobo. O que foi? Quero te dar isso. Abre. É pra mim? Abre. Dentro da caixa, Ricardo encontra uma pulseira de prata, a mesma que Dennis usava no dia em que se conheceram. Sua pulseira? Não. É a sua. Olha por dentro. Gravadas discretamente, as iniciais, R e D. Ricardo o abraça com força. Obrigado, não é só a pulseira. É você. Ainda não posso te dar o mundo,
diz Dennis, sorrindo, mas posso te dar o que sou. Trocam um beijo calmo, cheio de significado. Depois, voltam à água por mais alguns instantes antes de se vestirem. No caminho de volta, Dennis deixa Ricardo no portão. Qualquer coisa, estarei em casa. Se estiver tudo bem aqui, eu passo lá. Ricardo segura a mão de Dennis por um instante. Um sorriso, um piscar de olhos. A moto parte. Ao entrar em casa, Ricardo encontra Berta. Sua mãe está dormindo. Se perguntar, você estava na escola e depois tomou sorvete. Obrigado, tia. Você é um anjo. Ricardo vai para o quarto, tranca a porta e senta-se na cama. Observa a pulseira, sorri. Nota a rosa sobre a mesinha, ainda viva em perfume. Decide guardá-la dentro de um livro que lhe era precioso, O Morro dos Ventos Uivantes. Para ele, fazia sentido que ambos se protegessem. Pouco depois, alguém bate à porta. É Giovanni, que o envolve num abraço breve. Está tudo bem, meu filho? Está sim, pai. À noite, durante o jantar, Isabel dedica atenções excessivas a Renato, que responde com indiferença. Renato Richeres era, à primeira vista, um rapaz bonito, alto, forte, sorriso fácil. Mas havia algo em seu olhar que causava desconforto. Por trás da aparência, escondia-se alguém frio, cruel e calculista. Desde pequeno, fazia de Ricardo alvo constante de humilhações e violências silenciosas, aproveitando-se da ausência dos pais. Berta só descobriu a gravidade da situação anos depois, quando, ao visitar a casa, percebeu algo errado. A partir daquele dia, decidiu agir. Foi assim que pediu para trabalhar ali. Não por dinheiro, mas por vigilância. Quando começou, tudo mudou. Ricardo passou a chegar da escola e sentir cheiro de comida, cuidado, presença. Pela primeira vez, sentia-se seguro dentro da própria casa. Renato percebeu rapidamente que sua liberdade de agir havia acabado. E, mesmo que o ressentimento permanecesse, os maus tratos cessaram. Para Ricardo, aquele foi o início de dias mais leves. Dias em que, finalmente, podia existir sem medo. Com o passar do tempo, Renato passa a se envolver com muitas garotas, tratando-as sempre com desprezo. As relações eram marcadas por excessos, festas sem limites e um ambiente onde ninguém parecia realmente ter escolha. O álcool, a confusão e a sensação de poder faziam parte de um ciclo sombrio, no qual Renato e seus amigos se sentiam intocáveis. Quando se cansava, simplesmente seguia adiante, deixando para trás histórias mal explicadas e pessoas profundamente marcadas. Renato conclui os estudos graças às constantes exigências de Giovanni, ainda que após diversas reprovações. Aos 22 anos, faz amizade com Carlos Teco, conhecido como CT, como gostava de ser chamado. CT transitava entre drogas e pequenos esquemas, e Renato conha, acreditando que aquilo fazia parte de um estilo de vida. Com o tempo, passa a usar substâncias mais pesadas. Tentava disfarçar ao voltar para casa, mas tornava-se agressivo, impaciente e cada vez mais rude nas palavras. CT não era apenas um amigo, como Renato insistia em dizer, mas alguém que sustentava seus excessos. Renato passa a movimentar dinheiro fora dos registros da empresa do pai, mantendo uma vida paralela que poucos percebiam. Muitos acreditavam que CT agia por amizade, mas boa parte dos negócios passava pelas mãos de Renato. CT era conhecido por não brincar em serviço, e Renato recorria a ele sempre que precisava. Sem o conhecimento dos pais, Renato compra um pequeno apartamento. Era ali que promovia encontros privados, sempre cercado pelos mesmos amigos, que com o tempo já se comportavam como uma gangue. CT cuidava de abastecer tudo o que Renato desejava, de bebidas a outras facilidades. Quando deixa o Rio de Janeiro, CT parte sob ameaças, levando consigo sua violência para o sul do país, escondido atrás de um casamento conveniente. A relação, marcada por controle e isolamento, termina anos depois de forma obscura. Sem parentes próximos, ninguém questiona o ocorrido, e CT assume o que restou, transformando a casa em mais um ponto de seus negócios ilegais.
Voltando à mesa de jantar, após a chegada de Giovanni e Renato, este, visivelmente irritado com as atenções da mãe, anuncia que irá sair com uns bro. Isabel também se levanta, dizendo que tomará um remédio e irá se deitar, pois a enxaqueca havia atacado. À mesa permanecem apenas Giovanni e Ricardo. Então, filhão, como foi enquanto estávamos fora? Tudo normal, pai. Nada que o senhor já não saiba. Responde Ricardo, sorrindo. Ah é? Então você já está se preparando para viajar comigo. Logo também responderá por metade da empresa. Após a morte do pai de Giovanni, muitos bens foram deixados, mas ele se interessou apenas pelo sítio, onde criava algumas cabeças de gado, e pela frota de caminhões, que fazia questão de administrar pessoalmente. Sim, pai, mas até lá vou me concentrar nos estudos. Diz Ricardo, embora seus pensamentos estivessem longe dali. Está certo, filho. Ao menos um que pensa no futuro. Agora vou me retirar, estou cansado. Boa noite. Boa noite, pai. Bom descanso. Sua bênção. Giovanni abençoa Ricardo beijando-lhe a cabeça e se retira. Sempre foi um homem de poucas palavras, com o discurso voltado ao trabalho. Demonstrava certo carinho pela esposa, mas sem excesso. Com o filho mais velho, falava apenas de negócios e não escondia o desapontamento pelo comportamento dele. Com Ricardo, embora houvesse menos contato, era mais doce, talvez por enxergar nele uma fragilidade que pedia cuidado. Com os cabelos começando a ficar grisalhos, Giovanni mantinha excelente saúde. Seu corpo ainda chamava atenção, assim como sua estabilidade financeira. Apesar disso, em 25 anos de casamento, nunca demonstrara interesse por outra mulher. Ainda assim, sua expressão sempre reservada tornava difícil saber o que realmente se passava em sua mente. Ricardo se vê sozinho à mesa e passa a pensar no que Denis estaria fazendo. Berta, enquanto organizava a cozinha, cantarolava baixinho. Tia, eu vou dar uma. Já sei. Vai lá, meu menino lindo. Vá passear, tome cuidado. Vou te esperar, hoje a novela está boa. Os dois riem. Ricardo beija o rosto de Berta e sai. No portão, olha para os lados com cautela, certificando-se de que Renato não estava por perto. O caminho estava livre. Ele atravessa a rua rapidamente até a casa de Denis. Bate de leve à porta. Emília abre sorrindo. Olha, paixão, quem chegou? Nosso outro filho. Entre, meu amor, fique à vontade. Obrigado, dona Emília. O Denis está? Está sim, dormindo desde que vocês chegaram. Dessa vez você deu uma canseira nele. Vou chamá-lo. Enquanto Emília se afasta, Osvaldo estende a mão a Ricardo. Bem-vindo, rapazão. Venha cá, quero te mostrar algo. Eles entram numa grande sala repleta de máquinas curiosas. Gostei, só achei as máquinas diferentes. Aqui é o meu espaço, Ricardo. Gosto de ficar aqui. Essas máquinas são fornos? Mais ou menos. Osvaldo ri. Mas elas fazem o quê? Crio coisas para enfeitar as pessoas, realçar a beleza natural. Como assim? Fazendo peças bonitas e elegantes para o filho dele, que já é lindo, chamar ainda mais atenção. Diz Denis, surgindo atrás de Ricardo. Ainda não entendi. Responde Ricardo, sorrindo. Simples, garotão. Olha para o seu braço. Diz Osvaldo, saindo e deixando os dois a sós. Ricardo mal tem tempo de reagir quando Denis o puxa para um beijo carinhoso. Estava morrendo de saudades. Estava nada, estava dormindo. Estava assim. Sem você, prefiro dormir, assim posso sonhar com meu amor. Ricardo ri, mas logo se preocupa. Denis, seu pai pode entrar. Meu príncipe, você ainda não percebeu? O quê? Meus pais sabem de tudo. Não ligam. Tem um tio morando em Portugal. Meu pai diz que ele não é cunhado, é irmão. Vai se acostumando,
Quando casarmos, você já será tratado assim. Ricardo fica impressionado. Então, vamos para o quarto? Vamos. Responde ainda meio incrédulo. Antes de subirem, Emília avisa. Estou fazendo bolinhos, terá chá, café e suco. Tudo bem, mãe. Estaremos no quarto. Com a porta fechada e a música ligada, Dennis pergunta. Então foi meu pai que fez a pulseira? Não, fui eu. Eu não posso demorar muito. Eu espero o tempo que for necessário. Só precisamos ter cuidado. Conversam mais um pouco até Emília avisar que o lanche está pronto. Você é meu único, Rick. Você também é o meu. Descem, conversam, riem. Mais tarde, Ricardo se despede. Dennis o acompanha até o portão e, no escuro, o beija rapidamente. Em casa, Ricardo entra devagar. Berta se aproxima e sussurra. Vá para o quarto. Renato está na cozinha e bebeu demais. Ricardo observa de longe o irmão, imóvel junto à pia, e segue silencioso para o quarto. Tranca a porta e adormece. Os meses passam sem grandes mudanças. Dezembro chega. Ricardo ajuda Berta com a árvore de Natal. Dennis o convida para ornamentar a árvore em sua casa, onde tudo parece mais vivo, mais leve. O Natal passa. Na virada do ano, Giovanni sugere ir ao sítio. Isabel e Renato recusam. Ricardo, ao ver a frustração do pai, decide acompanhá-lo. Se o senhor quiser, eu vou com o senhor. Você se parece muito comigo. Diz Giovanni, emocionado. Mesmo sabendo que ficaria longe de Dennis, Ricardo aceita. Mais tarde, Giovanni sugere que ele convide um amigo. Teu amigo, aquele rapaz. Ele te faz bem. Ricardo percebe que o pai talvez soubesse mais do que dizia. Ele corre até Dennis para contar. Dennis escuta em silêncio, depois sorri. Então, nós três? Se tudo der certo. Dennis respira fundo. Acho que dá para eu ir. Só precisamos ter cuidado. Meu pai vai se perder no meio das vacas. Ricardo ri. Os dois se abraçam, certos de que algo novo estava prestes a começar. Os quatro ainda conversam por mais alguns instantes. Emília e Osvaldo perguntam onde exatamente ficava o sítio, e Osvaldo comenta que, por ser um lugar mais afastado, cercado de muito mato, eles poderiam ficar mais à vontade. A observação arranca risadas de todos, uma brincadeira de duplo sentido, embora Osvaldo sorrisse com leveza, deixando claro que se referia à tranquilidade do lugar, e não a qualquer outra coisa. Ricardo apenas sorri de maneira tímida, o que faz Osvaldo sugerir que os rapazes subam para arrumar as coisas. Dennis e Ricardo sobem, e já no quarto. Rick, posso levar nossa fita para ouvirmos lá? Claro. Vou levar meu rádio, é menor. Acho que lá deve ter algum, mas faz tanto tempo que fui, se não tinha antes, devem ter comprado. Não demora muito para terminarem. Enquanto ajudam Dennis, Ricardo pega uma sunga branca e comenta, com um sorriso curioso, se não seria pequena demais. Dennis responde sorrindo, dizendo que Ricardo já o conhecia por inteiro, e que aquele pedaço de tecido serviria apenas para o essencial. Além disso, estariam só os dois. Ricardo ri, concorda, e diz que precisa ir, pois teriam de acordar cedo. Dennis concorda. Eles descem. Ricardo se despede de Osvaldo e Emília, avisando que passaria cedo para buscar Dennis. Recebe votos de boa noite, e Dennis se oferece para acompanhá-lo até o portão. Ao chegarem lá, Dennis puxa Ricardo suavemente para um canto mais escuro e o beija com carinho. Sonha comigo, está bem, meu príncipe. Sonha comigo também. Nem precisa pedir. Ricardo se afasta, ainda olhando para trás algumas vezes, certificando-se de que Dennis permanecia ali. Ao chegar em casa, encontra Berta na sala, assistindo televisão. Tia Berta, a senhora ainda não foi embora? Não, meu menino. Vou amanhã cedo. Se precisarem de algo na saída, estarei aqui.
O pai já foi dormir? Já sim. Vá também, vocês vão acordar cedo. Ricardo se despede e vai dormir. Denis faz o mesmo em sua casa. Na manhã seguinte, às 5 horas, Giovanni bate à porta do quarto de Ricardo, que já estava acordado pela ansiedade. Bom dia, filho. Tudo pronto? Bom dia, pai. Sim, só trocar a roupa, escovar os dentes e pegar a mochila. Ricardo se arruma como de costume e segue para a cozinha. Bom dia, meninão. Venha tomar café, seu pai já tomou. Bom dia, tia Berta. Vou só levar a mochila para ele guardar. Me dá aqui, eu levo. Vá comer. Enquanto isso, Giovanni organizava as coisas no carro, um Tempra SW azul escuro, espaçoso e pronto para a viagem. Após o café, Ricardo se despede de Berta, recebe um abraço apertado e um beijo na testa, e segue para chamar Denis. No caminho, vê a luz do quarto dele acesa. Bate de leve na porta. Denis abre com um sorriso aberto. Bom dia, meu príncipe. Entra. Bom dia. Achei que ainda estivesse dormindo. Não consegui fechar os olhos. Estou ansioso, viajando com meu namorado e meu sogro. Eles riem. Emília aparece de roupão, os cumprimenta, e logo Denis sobe para buscar a mochila. Ao voltar, despede-se da mãe, troca carinhos rápidos, e segue com Ricardo até o portão, onde Giovanni já aguardava. As apresentações são feitas com leveza, risos e brincadeiras. A conversa flui durante o trajeto, entre músicas, histórias e comentários afetuosos. Denis fala com maturidade sobre sentimentos, surpreendendo Giovanni, que o elogia. Durante uma parada rápida na mercearia, Denis se inclina discretamente para Ricardo, sussurrando algo no ouvido. Os dois riem, trocam um beijo rápido no rosto, e logo seguem viagem. O clima muda ao se aproximarem do sítio, por conta da queimada. Ao chegarem, o velho Chico os recebe com carinho. Dona Catarina surge logo depois, abraçando Ricardo com afeto e alegria. Há risos, lembranças, bolo, café, e uma sensação acolhedora que envolve a todos. Ricardo e Denis são conduzidos até a casa maior. Ao descobrirem que dividiriam o quarto, um espaço amplo, iluminado e com uma cama grande, trocam olhares cheios de entendimento. Dona Catarina se despede, deixando-os à vontade. Assim que ficam sozinhos, Denis se joga na cama, puxando Ricardo para um beijo cheio de ternura. Não quero mais ficar longe de você. Nem eu, mas precisamos ter cuidado. Eles organizam as coisas, exploram o sítio, caminham pelo pomar, pelo riacho, sentem a natureza ao redor. Entre risos e olhares demorados, guardam os gestos mais íntimos para depois. O dia segue com almoço, piscina, brincadeiras. A chegada das meninas traz uma tensão silenciosa. Marisca demonstra interesse evidente por Ricardo, o que Denis percebe e tenta disfarçar. Ricardo, por sua vez, mantém-se educado, mas atento ao desconforto do namorado. Durante o lanche, as investidas continuam, deixando Ricardo sem graça e Denis visivelmente incomodado. Em um gesto sutil, Ricardo muda de lugar, sentando-se ao lado de Denis, deixando claro, sem palavras, onde queria estar. O olhar de Marisca, intenso e insistente, contrasta com a cumplicidade silenciosa entre os dois. Mais tarde, Giovanni e Chico se afastam para resolver assuntos, deixando os jovens sob os cuidados de Dona Catarina. Ao se aproximarem novamente da piscina, Marisca empurra Denis e Sônia na água em tom de brincadeira. Ricardo observa em silêncio, o semblante sério. Marisca, isso não teve graça, repreende Sônia. O clima, antes leve, agora carrega pequenas tensões que anunciam conflitos futuros, enquanto o sol segue alto sobre o sítio. Denis se aproxima da janela, deixando que a luz suave da tarde recorte seu perfil. Nossa, que vista linda! Ricardo se encosta ao batente da porta, observando-o por alguns segundos antes de responder. Está tudo bem com você? Com a gente? Denis demora um pouco. Respira fundo, como se organizasse pensamentos e sentimentos no mesmo gesto.
Está, diz por fim. Só fiquei incomodado com aquela garota. O jeito como ela te olhava. Ele sorri de leve, sem humor, não é desconfiança, é cuidado. Quando a gente ama, tudo toca mais fundo. Ricardo se aproxima, toca-lhe o braço. Não liga para isso. Eu sei onde estou, e com quem estou. Dennis então se vira por completo. O olhar que pousa sobre Ricardo não é de posse, mas de entrega. Ele segura o rosto do rapaz com as duas mãos, devagar, como quem segura algo precioso. Você é lindo, Rick. Não só por fora. É o seu jeito, sua timidez, esse modo quieto de ocupar o espaço. Ele encosta a testa na de Ricardo. Cada dia eu me vejo mais envolvido. Mais preso. E não é uma prisão ruim. É daquelas que a gente escolhe. Eu também estou, começa Ricardo. Dennis o interrompe com um gesto suave, o dedo pousando sobre seus lábios. SHHH, deixa sentir agora. O beijo vem sem pressa, profundo, carregado de uma intimidade que já não precisa se provar. Os corpos se reconhecem com naturalidade, como se aquele gesto fosse apenas a continuação de algo que já existia antes mesmo de ser nomeado. Eles acabam se deitando. Não há urgência, só proximidade. As mãos exploram com cuidado, aprendendo o outro, provocando arrepio, provocando silêncio. Dennis ri baixo em algum momento, Ricardo esconde o rosto no pescoço dele, como quem se abriga. Vamos tomar banho juntos, murmura Dennis, a voz baixa, quente. Só nós dois, sem relógio. Mas não íamos andar a cavalo? Dennis sorri. Aquilo foi só desculpa. Ricardo desce correndo, busca a fita, o rádio pequeno. Ao voltar, tranca a porta. A música preenche o quarto como um terceiro corpo, envolvendo tudo. Quando se aproxima novamente, Dennis o observa deitado, o braço apoiando a cabeça, o olhar atento, quase faminto. Ricardo sente o peso daquele olhar e sorri, tímido. Aproxima-se, senta-se ao lado dele. O toque agora é menos contido, mais confiante. Há calor, respiração acelerada, o mundo lá fora se dissolvendo pouco a pouco. Os corpos se encontram com intensidade crescente, sem pressa de chegar a lugar algum, porque o próprio caminho já basta. Há gemidos abafados, palavras sussurradas, mãos que se perdem e se reencontram. Quando finalmente o cansaço bom se instala, os dois permanecem assim por alguns segundos, respirando juntos. O banho vem depois, entre risos, provocações leves, água quente e cumplicidade. Saem mais próximos, mais inteiros, como se tivessem firmado algo silencioso entre eles. Vestem-se, ainda trocando olhares longos. Dennis, irei lá embaixo buscar água, suco e algo para comermos na madrugada, para não ficarmos descendo durante a noite. Tudo bem, meu amor, vai lá. Enquanto isso, vou arrumar a cama. Ao descer, Ricardo percebe a porta do escritório entreaberta. Lá dentro, apenas a luz do abajur estava acesa. Caminhava um pouco mais rápido, ainda que com passos cautelosos, quando diminui o ritmo e passa a olhar na direção da porta. Aproxima-se vagarosamente e nota Giovanni ao telefone, discutindo em tom contido, sem elevar a voz. Ricardo compreende que, do outro lado da linha, estava sua mãe. Ele também ouve o pai pronunciar 2 vezes o nome Farias. Com receio de ser visto, decide apressar-se para pegar as coisas. Na volta, percebe que Giovanni já havia desligado o telefone. Olha novamente de relance e nota que o pai estava com a gaveta da mesa aberta, entretido, observava algo em seu interior enquanto chorava. Ricardo sente vontade de se aproximar, mas teme aborrecê-lo. Assim, segue com cuidado para o quarto, evitando ser visto. Ao entrar, diz: acabei de ouvir meu pai brigando com minha mãe pelo telefone, e, quando voltei, ele estava chorando. Venha aqui, meu amor. Não fique impressionado. Alguns casais são assim mesmo, só conseguem resolver as coisas dessa forma. Sei que você se preocupa com ele, mas, nesse caso, só eles podem resolver.
Mas até de longe eles brigam. Bom ou não, vamos deixar isso para lá, né? Não estamos aqui para falar dos problemas deles, certo? Não. Não vamos. Eu quero te fazer uma surpresa, disse Dennis, animado, querendo mudar de assunto. Deixa eu adivinhar, vai me dar um colar agora. Risos. Olha, ótima ideia, vou anotar para o próximo presente. Mas não é isso. Ah, não, agora fiquei muito curioso. Rick, eu imagino nós dois um dia vivendo como meu tio Roger. Como ricos e morando fora do Brasil, risos. Que bom que está brincando. Também ricos, sim, mas falo do relacionamento. Como ele e o tio Xavier. Ricardo esboça uma expressão de surpresa e, ao mesmo tempo, confusão. Dennis continua. Sim, como eles. Sem precisar nos esconder do mundo ou negar nosso amor a quem quer que seja. Os pensamentos de Ricardo levam à realidade de sua família, que não possui uma visão tão aberta quanto a de Dennis. No fundo, ele sente que ambos ainda terão de enfrentar algumas barreiras para alcançar esse nível de liberdade. Mesmo assim, continua. E como é, Dennis, o convívio de vocês? Ah, meu tio é muito bom comigo, sem comentários. Tudo bem que ele é mais rígido comigo do que meu pai, isso é fato. Mas ele é uma pessoa incrível. Quando terminei o ensino médio, ele quis me levar para morar com ele. Meus pais acharam melhor que eu tentasse me acertar por aqui primeiro. Lembro que, sempre que eu me envolvi em confusão no colégio, meu pai me ameaçava com a ideia de me mandar para Portugal. Nunca temi o lugar, mas meu tio, sim. Depois que terminei os estudos, ficou tudo bem. E o companheiro do seu tio, como ele é com você? Tio Xavier? Ele também é muito legal, bastante brincalhão, adora promover pequenas reuniões. Na verdade, acho que isso é dos dois. Você também o chama de tio? Sim. Ele também é meu tio. Eles estão juntos desde antes de eu nascer. Como ele mesmo gosta de dizer, trocou minhas fraldas e até me ensinou minha primeira palavra feia, ele adora lembrar disso. Nossa, nesse caso, acho que vou adorar nosso futuro assim. Com exceção dessas festas, não sei se me sentiria muito à vontade. Eu também quero você só para mim, em tempo integral. Seu bobo. Eu sou seu, só seu. Love Boy, será que seu pai já foi dormir? Acho que sim. Ele disse que estava cansado. Mas por que esse apelido, Love Boy? Porque você é o meu amor e ainda é um garoto. Ah, tá, agora entendi. Mas por que quer saber se meu pai já dormiu? Eu queria ligar o som. Será que isso iria incomodá-lo? Não, ele não se importa com essas coisas. Foi por isso que disse para trazermos o som para cá. Os quartos lá de baixo são bem abafados, quase não se ouve nada. E este quarto tem algo que impede o som de sair. Ai, que bom! Rick, você me completa. Eu quero também ser seu por inteiro, sem deixar nada de fora. Não entendi, mas precisamos do som para isso? Acho que estou confuso agora. Dennis observa o jeito meigo de Ricardo e se apaixona ainda mais. Após organizar algumas coisas, percebe Ricardo observando, à espera de uma resposta. Dennis vai até a porta, confere se está trancada, liga o som, e os dois começam a ouvir Romance Rosa. Dennis se aproxima de Ricardo, que estava sentado na cama, observando em silêncio. Ele se ajoelha à sua frente, segura-lhe as mãos e o encara nos olhos antes de beijá-lo com suavidade. O beijo cresce aos poucos, carregado de afeto e desejo contido. Dennis passa as mãos pelo corpo de Ricardo, aproximando-se de seu pescoço, fazendo-o suspirar. Com cuidado, conduz Ricardo a se deitar. O contato entre eles se torna mais profundo, feito de carícias, confiança e entrega. Dennis se afasta por um instante apenas para observá-lo, como se quisesse gravar aquele momento na memória, e então volta a se aproximar. Ricardo, tomado pela emoção da descoberta, corresponde, ainda tímido, mas inteiro naquele instante.
Logo os gestos se equilibram, e ambos se permitem sentir, guiados pelo carinho e pela cumplicidade que os envolvia. Entre beijos e abraços, os dois se perdem um no outro, esquecendo o mundo ao redor. Dennis aproxima-se do ouvido de Ricardo e diz, em voz baixa: "Eu quero você comigo, agora." Ricardo se surpreende e sente o coração acelerar. Era algo novo para ambos, e a insegurança aparece por um instante. Dennis percebe e se entrega àquele momento com confiança, demonstrando que estava pronto e seguro do que sentia. Ricardo permanece hesitante por alguns segundos, tomado pela intensidade da situação e pelas lembranças do quanto Dennis sempre despertara algo forte dentro dele. Aproxima-se com cuidado, cada gesto feito com atenção e respeito. Dennis reage com emoção, deixando claro que desejava aquele momento tanto quanto Ricardo. Em certo instante, Dennis pede uma pausa, respirando fundo, tentando conter a avalanche de sentimentos. Ricardo se preocupa. "Dennis, quer que eu pare? Se estiver te incomodando, podemos parar." "Não, meu amor", responde Dennis após alguns segundos. "Eu só preciso de um instante. Eu quero isso, eu quero você." Ricardo entende e aguarda, atento, respeitando o tempo dele. Quando Dennis demonstra estar pronto, os dois seguem, agora mais seguros, entregando-se àquele momento com intensidade, carinho e amor verdadeiro. Depois, deitados lado a lado, Dennis fica em silêncio, olhando para o pequeno som que tocava a Yu. Uma lágrima escorre por seu rosto. Ricardo percebe, aproxima-se e acaricia seus cabelos. "Eu fiz algo errado? Te machuquei?" "Se fiz, não precisamos mais viver isso assim", diz, com a voz embargada pelo medo. "Não, meu amor. Você nunca me machucaria", responde Dennis. "Eu chorei porque achei que nunca conseguiria me entregar desse jeito, e hoje consegui. Com você. Então, se você quiser, não fazemos mais assim. Com você eu quero tudo." Eu tinha medo de que um trauma me impedisse de ser completamente seu. Mas agora eu sou inteiro seu. E você é meu. Fico feliz, eu sou seu, sim. Mas isso aconteceu quando? Se não for difícil falar. Mas não quero mais viver nisso. Quero pensar no agora, no que vivemos hoje. Estou feliz. Então deixe isso no passado. Lá é o lugar disso. Eu gostei muito de tudo, de você. E foi você quem me mostrou que ainda existem coisas boas, mesmo depois de tudo. Os dois voltam a se beijar, trocando carinho e risos leves, até Dennis brincar: "Acho que dessa vez o lençol vai precisar ser lavado." "Depois a gente resolve isso", responde Ricardo sorrindo. "Temos tempo." Eles permanecem juntos por mais um tempo, conversando e namorando, até decidirem tomar banho, pois o dia já clareava. Ricardo aproveita para lavar o lençol, e logo depois retornam à cama, adormecendo em paz. Na manhã seguinte, por volta das 7 horas, Giovanni acorda e percebe a casa silenciosa. Sobe até o quarto dos meninos, nota que ainda dormiam e decide não acordá-los. Deixa apenas um bilhete: "Meninos, eu e Chico vamos até o velho posto. Não sei a que horas voltaremos. Vocês podem selar os cavalos para conhecer a vizinhança ou usar o velho jipe, o tanque está cheio. Aproveitem bastante. Tenham um excelente dia. Até mais tarde." O jipe, que pertencera ao avô de Ricardo, era resistente e quase nunca apresentava problemas. Tornará-se parte do sítio, sendo usado sempre que algo precisava ser resolvido mais longe. Após deixar o bilhete, Giovanni segue para a casa de seu Chico e Dona Catarina, onde já encontra a mesa posta com frutas, pão fresco, leite, queijo e o indispensável café. "Bom dia, Chico." "Bom dia, mãezinha. Hoje acordei com vontade de mudar tudo. Ano novo, vida nova." O entusiasmo de Giovanni contagia seu Chico. Conversam enquanto tomam café e, pouco depois, anunciam a saída. "Mãezinha, deixei um bilhete para os meninos. Não quis acordá-los. Lembre-os dos cavalos e do jipe, e faça eles comerem bem."
Vá em paz, meu filho. Eu cuido deles. Após a despedida, eles partem, enquanto Dona Catarina reorganiza a mesa, cantarolando. Por volta das 9h30, Ricardo e Denis acordam, trocam um beijo de bom dia, e Denis comenta, indo até a janela: esse dia lindo me deu ainda mais fome. Eu também, mas confesso que preferia fechar a janela, comer algo rápido e voltar para a cama. Nem pensar, preguiçoso. Seu pai deixou um bilhete. Eles riem, se levantam, tomam um banho, se vestem e seguem para a cozinha. Bom dia, meninos. Dormiram bem? Dormimos sim, vó. Bom dia, Dona Catarina, diz Denis, sorrindo discretamente para Ricardo. Enquanto tomam café, conversam sobre a saída de Giovanni e Chico, o sítio e os planos do dia. Decidem usar o jipe. Assim é mais seguro, comenta Denis. Aqui todo mundo conhece o jipe e o vô Chico, responde Ricardo. Vão achar que somos filhos do meu pai. Eles riem, seguem até o galpão, observam o bom estado do jipe e partem, animados. Onde será que esses rapazes vão tão cedo? Ecoa uma voz ao fundo. Sou Ricardo. Vamos lá, venham comigo que ainda tem algumas coisas a contar.